atenção. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse ele: dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, e pouco ama. Então disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse a mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Senhor, que a tua palavra possa germinar, que essa semente lançada no nosso coração possa ser germinada pelo teu Santo Espírito, elucidada, germinada. Ó Pai, em nome de Jesus, que ela possa dar fruto de 30, de 60, de 100 frutos. Que possamos ser, Deus, inteiramente, totalmente, Deus, alcançados pela tua graça, em nome de Jesus. Queridos, eu queria que você pensasse comigo os personagens que nós lemos, acabamos de ler nessa história, qual você se encaixaria melhor? Nós acabamos de ler um texto onde a gente tem Jesus, onde a gente tem o fariseu, onde a gente tem uma pecadora e a gente tem os outros convidados também. Esses 4 personagens são citados nesse texto. Qual tem sido o nosso papel? Ou qual o melhor personagem que se encaixa? Em que personagem nós se encaixaríamos de melhor maneira? Jesus é ungido. O subtítulo do texto de Jesus é ungido por uma pecadora. A gente conhece outras histórias, outros evangelhos vão falar sobre também a questão de Jesus ser ungido, né? Então a gente vai ver lá aqui em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 14, em João capítulo 12, os outros 3 evangelhos, além de Lucas, também mencionam, mas não há um paralelo com esse texto. É um outro tipo, é uma outra situação. Por coincidência, os dois são Simão, mas um era Simão, filho de pai de Judas, leproso, e esse Simão era um outro Simão. Aquela era Maria. Em João 12 vai dizer, aquela é Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Né? E essa aqui não. Essa aqui é uma Maria em geral, vamos colocar assim, ela não tem nome, é uma anônima. Alguns dizem que poderia ser Maria Madalena, mas isso não vem ao caso para a gente. O que importa para a gente é que essa mulher, do qual acabamos de ler o texto, entrou e saiu anônima. Anônima para o texto, mas de uma maneira tremenda para Deus o Rei. Essa mulher se coloca diante de Jesus de uma maneira que todos nós deveríamos pensar e refletir. Jesus, no ministério dele, Jesus executou e passou por diversas situações. A gente já falou aqui em outros momentos, mas assim como Jesus, outros homens e outros profetas também se levantaram da mesma maneira, realizando também sinais miraculosos
né? E alguns, inclusive, com o mesmo tipo de morte, né? Até o corpo sumindo. Mas Jesus, nesse momento, ele vem para os judeus, e Jesus começa o seu ministério, como a gente vê lá no casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, naquele casamento onde ele transforma água em vinho, e depois ele escolhe os seus discípulos, e Jesus vai fazendo tudo aquilo que a gente já conhece do Evangelho dele, tudo aquilo que está relatado nessa palavra maravilhosa. E o Senhor Jesus realizava sinais e prodígios, mas ainda assim aquele povo para o qual ele veio, que são os judeus, não o aceitaram da maneira que tinha que ser aceitado. Havia dentro da linhagem judaica algumas seitas, algumas subdivisões. Os fariseus, os saduceus, né? Enfim, eram os principais. E existem mais duas. Os fariseus eram aqueles que se colocavam, se separavam, né? E o próprio nome fariseu vai dizer isso, separado. É alguém que se colocava acima dos demais. É alguém que se sentia o Todo-Poderoso, o santarrão ou o puritano. Era aquele que sabia que ele guardava os princípios da lei e que por conta daquilo ele se achava o tal, se achava o cara. Nesse texto que nós acabamos de ler, a gente vê a figura de um fariseu convidando Jesus para sua casa, convidando Jesus para comer com ele, para jantar com ele, para almoçar com ele, enfim. Um fariseu chamando Jesus. Essa figura desse fariseu se assemelha demais conosco, com a igreja de Cristo dos dias de hoje. Muitos de nós agimos exatamente como esse fariseu. Estamos nas igrejas, estamos sentados nos bancos, estamos com as nossas Bíblias abertas, achando que nós somos o supra-sumo de Deus, achando que tudo aquilo que nós queremos e tudo aquilo que nós podemos, nós alcançaremos, porque nós somos servos de Deus. Existem igrejas que pregam sobre isso, existem portas que são abertas só para isso. Existe até um cursinho para se aprender a fazer de uma maneira melhor. E eles vão lá passando, como nós batistas temos o nosso seminário, né? Então ele vai lá se preparando, se desenvolvendo para poder fazer melhor. E a gente vê alguns aí, alguns escândalos que surgiram, né? Eu lembro, eu falei aqui na outra semana, até interessante, eu fui lá cobrar o aluguel do camarada, aí estava devendo lá numa igreja do dono da empresa lá, e perguntei para o pastor. Cheguei lá, quem é o pastor? Ele sou eu. Qual o assunto, irmão? Aí eu, não, é que eu estou querendo falar sobre o aluguel. Ah, não sou eu não, pastor, não sou eu. Pastor, não sou eu não. Irmãos, essa é a verdade. O que nós temos, o que mais nós temos hoje sentado nos nossos bancos e até ocupando os nossos púlpitos e posições de destaque dentro das igrejas são fariseus. Fariseus, aqueles que se acham o top, que se acham os mais santos. Eu, por exemplo, sou prestador de serviço e eu falo, a maior dificuldade que eu tenho só com crente. Trabalhar com crente é uma coisa chata. O camarada se acha o santarrão. Não faz as coisas que ele deveria fazer, mas ele age exatamente como se ele fosse o maioral. Muitos fariseus nos dias de hoje proliferando e se ocupando. E nesse texto, irmãos, essa pecadora, Jesus e o fariseu, e vamos deixar Jesus e os convidados de lado por um momento, para se prender somente no fariseu e na pecadora. Posturas diferentes, tanto de um quanto de outro. Aquele homem trouxe Jesus para sua casa, aquele homem convida Jesus para poder compartilhar uma refeição, mas aquele homem não queria ouvir de Jesus. De repente a motivação dele era pregar Jesus como os próprios fariseus faziam. De repente a motivação dele era conhecer um pouco mais sobre aquele do qual ele ouvia falar e que muitos milagres fazia. Jesus, voltando um pouquinho no texto, a gente vai ver no próprio capítulo 7, que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Ninguém foi interpelar o Senhor vinha passando, e o texto vai dizer que Jesus vê e se compadece daquela viúva. E aquele jovem, aquele filho da viúva é ressuscitado. Então aquilo dali era uma manifestação de poder que chamava a atenção. E aqueles fariseus, então, muitos deles se ocupavam de tentar, de alguma forma, preparar uma pegadinha para Jesus, ou de alguma forma estar perto de Jesus. A gente conhece alguns que se apresentavam secretamente, porque isso era uma outra coisa que acontecia. Eles tinham medo dos seus colegas, e por isso eles queriam ter um contato com Jesus de uma maneira velada. Queridos, hoje muitos de nós temos andado exatamente como esse fariseu.
querendo ser agente secreto do reino. Há tempo atrás eram as biblinhas, né? A gente andava com aquela biblinha no bolso e dizia que era um agente secreto, aquela bíblia pequenininha de bolso. Aí depois, quando alguns artistas começaram a se intitular cristãos, aí virou moda, e todo mundo se intitulou cristão também. Mas querido, compromisso com Deus, vida de adoração, é diferente de você simplesmente se intitular cristão. E aí a gente chega exatamente na segunda personagem desse texto. Queridos, olha essa mulher. E eu confesso para vocês que esse texto me leva às lágrimas tanto por um quanto por outro. Esse texto me faz derramar como essa mulher, tanto pela atitude do fariseu, quanto pela atitude dessa mulher pecadora. Sabe por quê? Porque eu me identifico com esse fariseu. Eu me identifico com esse fariseu porque muitas das vezes eu chamo Jesus para a minha vida, querendo alcançar algo, querendo obter algo da parte dele. Muitas das vezes eu barganho, como eu falei de manhã aqui, eu barganho com Deus. Quantos de nós não empenhamos o nosso tempo exatamente para poder orar quando a gente precisa de algo? Ah, estou passando por um momento de aflição, joelho no chão, cara não pode. Ora. A gente tem hora para agradecer. Mas vamos ser sinceros, gente. Não vamos ser fariseu, não. Será que a gente tem orado mesmo com gratidão? Será que a gente busca o Senhor disposto a ouvir o que Ele tem para a gente? Ou será que a gente só quer mesmo barganhar com Ele? Usar Ele com uma varinha de condão, um mágico, o gênio da lâmpada? Apertou, e aí, Senhor, vai lá, faz isso. E aí, vamos lá. Ou será que a gente quer andar exatamente como essa mulher? Queridos, o texto vai dizer que essa mulher, ao saber, o verso 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E aí a gente começa a tirar, e eu queria destacar alguns pontos que eu acho interessantes, que a gente deveria se prender e pensar junto. Em primeiro lugar, essa mulher, ela ouve, ao saber que Jesus estava lá, ela leva o quê? Um frasco de alabastro, né? Então, pecinha de cerâmica, de gesso, de mármore, enfim, algo precioso. E ela leva, essa mulher é uma pecadora. A gente vai ver mais à frente que ela está de cabelo solto. Se ela está de cabelo solto, vai secar os cabelos de Jesus, de repente essa mulher, ou era uma adúltera, ou era uma prostituta. Enfim, sendo uma coisa ou outra, e alguns inclusive que dizem o seguinte: aquele olhinho ali é porque ela era prostituta. Então, toda vez que ela trocava de homem, ela tinha que passar um olhinho para ficar mais cheiroso. Eu não acredito dessa maneira. Eu prefiro entender que ela trouxe aquele óleo preparado especialmente para o Senhor. Então aquela mulher ouviu, ao saber que Jesus estava na casa daquele fariseu, ela traz um frasco de alabastro, um unguento, um perfume. Então aquela mulher se prepara para aquele momento. De repente aquele fariseu, da mesma forma, ao chamar Jesus para sua casa para uma refeição, ele também preparou aquele momento. Aquele jantar, aquele banquete, de repente tinha coisas preciosas. De repente o custo do banquete era até maior do que o óleo que ela ia usar. Mas a motivação daquela mulher era se encontrar com Jesus de fato e de verdade. A motivação daquele fariseu era estar com Jesus simplesmente para poder tentar tirar dele ou andar com ele. Jesus, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele também se depara com essa situação, no verso 37 e 39. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. E o texto continua. Lá no capítulo 14 de Lucas também, nos primeiros versículos, ele diz: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus, aos peritos da lei, permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e foi embora. Queridos, Jesus não fazia acepção. Os fariseus eram exatamente aquela raça de bíblicos que Jesus mencionou. Mas Jesus não fazia acepção. Os próprios fariseus e os mestres da lei diziam: não, esse camarada aí que senta com publicano, senta com pecadores para comer. E é interessante porque se a gente traz esse paralelo nos dias de hoje, a gente vai ver o seguinte: a
nossa atuação ela é totalmente velada, né? A gente prega dentro da igreja, né? Mas se eu passar ali fora e vejo um irmão numa rodinha, eu já começo a falar. Está se desviando. Você imagina? Jesus estaria onde hoje? Jesus estaria mais Caracolândia. Ele vai dizer exatamente que não é o sangue que precisa de médico, que precisa de médico é o doente. Então Jesus estaria de repente nas escolas da nossa sociedade, exatamente para poder alcançar aqueles, não para fazer parte deles. Mas ele se sentou, ele foi, e a gente viu aqui nos outros textos que ele também se deparava com isso. Querido, o fariseu estava com Jesus em sua casa, mas aquela mulher pecadora estava com Jesus no seu coração. Qual tem sido o seu papel? Como você tem andado em companhia de Jesus? A companhia de Jesus, o encontro com o Senhor Jesus na sua vida tem sido como um fariseu ou tem sido como aquela mulher pecadora? Aquele fariseu convidou Jesus para estar na sua casa. Aquele fariseu constatou a presença daquela mulher tocando em Jesus. Aquele fariseu sentenciou aquela mulher como pecadora. Aquele fariseu julgou, porque Jesus diz para ele, né? 2 homens devem, um deve muito, o outro deve pouco. Qual que você acha que é amor mais? Os 2 dívidas foram perdoados. Que muito devia ou que pouco devia? E aí o fariseu responde: que devia muito mais. Aí julgou bem Jesus. Então algumas ações daquele fariseu ele convida, ele constata, ele julga. Mas o que é principal na vida e na atuação daquele fariseu é que ele desperdiça a maior oportunidade de sua vida, ou até aquele momento. A gente não sabe qual o desenrolar da história dele, o que aconteceu mais à frente, mas eu tenho certeza que nesse momento, nesse texto, a gente pode fechar o assunto que ele desperdiçou a oportunidade. Quantos de nós aqui não gostaríamos de ter um mestre aos nossos, ou melhor, não gostaríamos de estar aos pés do nosso mestre? Hoje, obviamente, se falarem que Jesus está lá, ele mesmo disse: não vai não, acredita não. Mas vamos tentar voltar no tempo, tentar se encaixar naquela realidade. Será que não seria satisfatório a gente estar tete a tete com o papai? Ó, frente a frente com Deus, o Senhor Jesus, e a gente tem esse acesso, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o outro Consolador, e esse Consolador é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos permite ter acesso direto ao Pai. Hoje nós somos os privilegiados, porque naquela época não existia imprensa, naquela época não tinha internet, naquela época não se tinha divulgação em massa que se tem hoje, e hoje a gente consegue ter exatamente essa divulgação em massa. Mas eu também destaco, nesse texto que nós lemos em Lucas 7, as ações e as atitudes da pecadora. Ela percebe, né? Ou seja, ela se prepara. Essa pecadora também, ela se prostra aos pés de Jesus, lá no verso 38, ela se coloca aos pés de Jesus. Essa pecadora, ela chora aos pés de Jesus, porque para ter lágrima, eu imagino que ela tenha chorado. Então ela chorava aos pés de Jesus. Essa pecadora, ela enxuga os próprios cabelos, os pés molhados do Senhor Jesus. Essa pecadora beija os pés de Jesus. E essa pecadora unge os pés de Jesus com aquele óleo, com aquele perfume. Queridos, isso é uma coisa tremenda. Jesus está aqui hoje. Jesus está presente a todo momento. E quantas vezes nós entramos e saímos de lugares onde o Senhor Jesus está, se faz presente, e não nos colocamos de fato como deveríamos estar, prostrados diante dele, chorando. E quando eu digo para vocês que eu choro mesmo com esse texto, é porque eu sou mesmo, eu me assimilo, me identifico com esse fariseu muitas das vezes. Eu choro porque eu vejo, o Senhor me perdoa, porque eu acho como esse fariseu em diversos momentos da minha vida. Mas maior e mais impressionante ainda é a atitude dessa mulher. Queridos, ela não estava atrás de Jesus buscando uma cura, ela não estava atrás de Jesus buscando um caminho, ela não estava atrás de Jesus buscando uma bênção material, ela não queria conta para pagar. Aquela mulher que ninguém sabe de onde veio, nem para onde ele foi, nem para onde foi a partir daquele momento. A única coisa que nós temos dela é que aquela mulher
mulher se prostra aos pés de Jesus e chora copiosamente. Aquela mulher chora a ponto de molhar os pés do Senhor Jesus. Irmãos, para ela estar chorando daquele jeito, é porque com certeza ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Jesus estava ali, ela se encontrou com ele. O fariseu estava com Jesus em sua casa e ele não se encontrou com Jesus. Aquela mulher se arrepende dos seus pecados, porque só a presença do Senhor Jesus nos confronta de tal maneira que o nosso coração amolece. Por isso que eu fiz questão de pedir para vocês, leia esse texto antes. Depois em casa pedir esse texto. Coloquem essa palavra diante do coração de vocês e peçam para o Senhor iluminar a mente de vocês e meditem nessa palavra mesmo. Duas ações, ele desperdiçou a oportunidade, o pecador se arrependeu. Agora, ambos agiam com medo. Aquele fariseu tinha medo da reação, provavelmente ele tinha medo da reação dos outros. Aquela mulher não teve medo nenhum de entrar naquela casa sem ser convidada e de se jogar aos pés de Jesus. Queridos, lá em 1 João, no capítulo 2 João, no capítulo 4, os versos 18 e 19, vai dizer que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora, é até a música, né? Lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você sabe que Jesus está passando, se você ouve que Jesus está dentro de determinado lugar, não tenha medo, se prostre aos pés dele e chore copiosamente. Se você tem entendimento dos seus pecados, peça ao Espírito que ilumine, que abra os seus olhos e que te incomode sobre aquilo que está errado. Mas não haja com diferença como aquele fariseu agiu. Não podemos continuar agindo dessa maneira, precisamos dar um basta. Eu preciso mudar a minha rotina, eu preciso mudar o meu caminhar, eu preciso mudar o meu estilo de vida, porque senão eu viverei como fariseu, senão eu vou deixar prevalecer muito mais as atitudes de indiferença e de medo do que as atitudes de amor. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Queridos, somente por Jesus é que nós podemos ser transformados. Aquela mulher podia se encontrar com qualquer especialista, ela podia encontrar psicólogo, médico, sacerdote, ela podia encontrar com o fariseu, mestre da lei, o que ela encontrasse pelo caminho, mas se ela não se encontrasse com Jesus, e somente por Jesus é que nós podemos experimentar uma nova vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, naquele texto dos embaixadores do rei, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16 a 19, diz assim: de modo que agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideremos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Vamos repetir? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, mas e nos confiou a mensagem da reconciliação. Queridos, em Cristo nós somos nova criatura, nova criação. Aquela mulher teve um encontro verdadeiro com Jesus, e naquele momento a gente vê lá no verso 50, o que Jesus diz para ela? A sua fé salvou. Aquela mulher se encontra com Jesus, e quando nos encontramos com Jesus, passamos a viver uma nova vida. Somos nova criatura, como acabamos de ver. Gálatas capítulo 2, verso 15 e 16 vai dizer: nós, judeus de nascimentos, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Jesus ele vai citar, quando ele vai citar o exemplo para Simão, ele vai dizer: Simão, 2 homens deviam a certo credor,
E ele vai dizer: qual deles amará mais? E aí você não responde o que devia mais. Queridos, o perdão e o amor trabalham em paralelo. Jesus vai dizer, vi essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com lágrimas. E lá na frente, portanto ele diz: os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Verso 47, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O fariseu se sentia na condição de quê? De santarrão. Ele se sentia na condição de não pecador, de cara íntegro, santo. Já aquela mulher não, ela se sentia totalmente pecadora. E quando eu digo para vocês que o meu coração se derrama diante desse texto, é porque eu me encontro exatamente na condição que essa mulher se encontra. Eu não consigo olhar para mim mesmo, enxergando em mim nada certo. Porque por mais que eu entenda que aquilo que eu faço é certo, ainda assim eu entendo que é. Perdão e o amor, eles trabalham de uma maneira conjunta. Jesus cita esse exemplo, e hoje de manhã a gente estava falando sobre Jeremias aqui, e Jeremias ele vai deixar a nova aliança. E Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 10, ele vai citar exatamente o texto de Jeremias, de Jeremias 31, 29, que é onde o profeta menciona a nova aliança. E lá no verso 29, naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos lhes botaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado, e os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se botarão. Está chegando o dia, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Em Jesus, todos os nossos pecados estão perdoados. Esse é o maior privilégio que aquela mulher teve, esse é o maior privilégio que nós temos. Não há mais preço a se pagar pelo pecado cometido. Não há mais preço, não que eu deva viver de uma maneira de libertinagem, usando da liberdade como libertinagem, não. Eu não devo abandonar uma vida de pecado, mas a consequência do meu pecado agora já está pago o preço de Jesus. Jeremias, ele menciona essa nova aliança, e o autor aos Hebreus, ele repete esse versículo em duas passagens, de que Deus não se lembrará mais do nosso pecado. Esse fariseu que nós vimos aqui em Lucas 7, e em todo o texto, em todos os evangelhos, quando a gente vê falar sobre os fariseus, a gente pensa o seguinte: poxa, para aqueles aí não tem jeito, para aquele camarada não tem jeito, o coração desse aí vai se quebrantar. Como que um cara desse vai abrir e vai permitir o Espírito trabalhar? Quando é que ele vai reconhecer? E aí a gente não tem outro exemplo a citar, a não ser do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele é fariseu, não é isso? Lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, Paulo, Filipenses 3, versículo 2 a 9, diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Isso é o apóstolo Paulo falando. Se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, se dá no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel,
a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E aí vai. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição entre os mortos. Queridos, o apóstolo Paulo era um fariseu. Ele se intitulou fariseu. Ele tinha toda uma formação. E ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, fora de tempo, segundo ele mesmo. E naquele momento, naquele encontro verdadeiro que ele tem com o Senhor Jesus, os irmãos lembram da história, cai do cavalo, na serra, enxerga, vai lá na igreja, vai lá, ora, põe as mãos, cai. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo começa a viver uma vida totalmente dedicada ao serviço, ao evangelismo. Então a posição que aquele fariseu tinha naquele momento não era impeditiva para que ele se encontrasse de fato e verdadeiramente com Jesus. Aquela mulher se encontrou com Jesus e aquele fariseu também podia encontrar com Jesus. Bastasse que ele permitisse que o seu coração se voltasse para o Senhor, bastasse que ele permitisse e entendesse o verdadeiro sentido daquele que estava em sua casa. Precisamos de atitude. Jesus, ele nos chama e ele nos perdoa pela sua bondade. O convite daquele fariseu era um convite egoísta, era um convite materialista. E hoje, muitos de nós temos agido exatamente dessa maneira. Nos convidar ao Senhor para atuar em nossa vida, para estar em nossa casa, exatamente como aquele fariseu convidou Jesus naquele dia. Mas não é isso que o Senhor quer da gente. Não é isso que o Senhor espera que eu e que você façamos. Queria que os irmãos refletissem comigo sobre a posição que essa mulher se encontrava, voltando a pecadora. Jesus foi ungido por Maria nas outras 3 passagens. Em 2, derrama seu óleo em sua cabeça, e na outra, os seus pés. Essa mulher se agarra aos pés de Jesus. Essa mulher se quebranta diante do Senhor. Ela chora. E eu vou lembrar, por exemplo, do apóstolo Pedro. Pedro, a Bíblia vai dizer que quando aquele galo canta, Pedro chora amargamente. Meu irmão, quantas vezes você já chorou amargamente? Esse choro de Pedro. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu não sei como foi tua vida até aqui, eu não sei qual foi a tua experiência, ou o que você viveu com Jesus, como você encontrou com Ele. Mas eu lembro do dia que eu encontrei com Jesus. Eu chorei amargamente, porque até aquele momento eu vivi longe do Senhor. Eu entristecia, conhecia a palavra, mas andava longe. A partir daquele dia, eu lembro que foi no dia à noite, e eu tive uma experiência com Deus. E a televisão estava ligada, e a Rede Globo na época não passava nada de evangelho, pelo menos não que eu tinha conhecimento. E de repente, de madrugada, com aquela televisão ligada, que eu não sei se eu deixei ligada ou não, enfim, estava lá ligada, e aparece um pastor, trazendo lá o Salmo 5, verso 8, em paz não me dei. Mas aconteceu às 4 horas da manhã. Eu acordei, aquela televisão estava ligada, e aí apareceu aquele spotzinho do cara falando, paz, eu me dei, e logo pega no som. Eu só o Senhor me faz a minha segurança. Bálsamo. Que bálsamo. Eu saí daquele momento chorando. E eu lembro que no dia seguinte eu estava ouvindo rádio, e aí o João Ribeiro estava pregando lá, e ele faz aqueles apelos e vai intensificando. E aí ele falou o seguinte: olha, você mesmo, estou falando com você. Você teve aquela experiência, mas você não foi à frente. Você
Você precisa ir lá na frente. Era uma coisa que eu tinha bloqueado em mim. Porque como eu vivia alguns anos, estava vivendo já alguns anos longe do Senhor, eu vivia em farras, em bebedeiras, em as coisas que não condiziam com a atitude de um cristão, eu tinha vergonha de ir lá na frente. Tinha medo de ir lá na frente e depois sair daquele momento e voltar a fazer as mesmas coisas. Mas no rádio, de repente, uma atitude que esse pastor sempre tem no rádio falou, às vezes ele fica para mim. E eu fui alegremente para o próximo culto. O primeiro culto que eu entrei depois daquele dia, eu fui lá na frente com uma satisfação, a fim de declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Queridos, nós precisamos, como essa mulher, entrar no mundo, mesmo sem ser convidado, para estar diante de Jesus. E sair na mão, mas agora, 2000 anos depois, a gente ainda tem essa história sendo falada. Jesus falou que Maria, quando os discípulos foram rechaçar Jesus, não, poxa, esse negócio é caro pra caramba aí, vamos pegar esse dinheiro aí, nas outras duas passagens que ele é ungido, vamos pegar esse dinheiro aí, vamos dividir. Melhor, vamos dividir. Esse dinheiro aí daria para fazer muita coisa, né, os pobres e tudo mais. E Jesus vai e fala, não, peraí, ela está me preparando, os pobres vocês vão sempre ver aí. E mais, isso que ela está fazendo será conhecido durante muitos anos. Será perpetuado. Ele fala de Maria. Essa mulher anônima também tem a sua ação e a sua atitude perpetuada. E você? O que você quer deixar para a história? O que você quer deixar de legado para frente? Queridos, eu entendo que a responsabilidade minha como pai, como marido, sério, ela vai muito além daquilo que eu tenho feito até aqui. Eu entendo que eu tenho feito pouco diante daquilo que o Senhor espera de mim. Eu entendo que esse espírito farisaico, essa atitude de fariseu, muitas das vezes toma conta do mundo. Mas eu sei que o meu Senhor, que está aqui hoje, que a gente pode ter certeza, assim como respiramos, esse Senhor nos recebe, esse Senhor nos perdoa, esse Senhor nos abençoa. E Ele tem para a gente algo que vai muito além da nossa compreensão. Essa mulher entrou na casa daquele fariseu, entrou na casa de Simão, como uma pecadora, e saiu de lá como uma redimida. Eu entrei numa igreja como pecador e saí como redimido. Você entrou ou saiu de algum momento da sua vida e saiu redimido. Para aqueles que ainda não fizeram, esse é o tempo. A oportunidade é essa. Tempo presente. Querido, de repente você entrou aqui hoje, ou de repente você vai ter uma outra oportunidade em outro local. Mas não deixe de usar essa oportunidade. Jesus está passando por aí. Jesus está presente. Se coloque aos pés do Senhor. Chore diante dele e confesse aquilo que tem entristecido, aquilo que tem te afastado dele. Peça perdão ao Senhor e Ele com certeza atenderá. Queria orar com você. Baixe a sua cabeça. Eu pedi que você refletisse nesse texto no início e que você pensasse o que mais se assemelha com você. Eu disse para vocês, eu disse aqui, que eu chorei porque eu me identifico muitas das vezes com esse fariseu, erradamente, e isso entristece meu coração. Mas eu também choro quando eu lembro que aquela mulher se colocou diante de Jesus, aos prantos, sem sequer ouvir uma palavra da parte do Mestre. Ela não ouviu nada. Só o encontro verdadeiro com Jesus foi o suficiente para tocar no profundo do coração dela, para mostrar para ela: você é uma pecadora,
e alegria na minha vida e na sua vida. Aquela mulher se coloca diante de Jesus, prostrada aos seus pés, chorando, e as suas lágrimas sejam vertidas sobre o pé de Jesus, e ela enxuga com os seus cabelos. E os irmãos vão lembrar que naquela época eles usavam sandália, andavam descalços, aquele pé devia estar sujo pra caramba. Jesus ele vai chegar para Simão e vai falar: Simão, eu entrei na sua casa, e você não me deu água para lavar meus pés. E essa mulher não para de lavar meus pés com as suas lágrimas. Simão, eu entrei na sua casa e você sequer ungiu a minha cabeça com óleo. E essa mulher está lavando os meus pés com esse perfume. Simão, eu entrei na sua casa e você sequer me deu um beijo de cumprimento como os judeus fazem. E essa mulher, desde que eu cheguei, não para de beijar os meus pés e enxugá-los. Queridos, cabe a você escolher se você quer ser Simão ou se você quer ser pecador. Que o Senhor traga e faça de você uma pessoa diferente a cada dia, de mim e de você. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela porção. Muito obrigado, Deus, pela salvação. Muito obrigado, Deus, por ter se feito, Deus, pecado no meu lugar na cruz do Calvário. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter deixado o seu trono e vir, ó Deus, em forma de homem, ó Pai, e padecer e sofrer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor sofreu no meu lugar. Ó Deus, muito obrigado por isso. Deus, eu quero pedir perdão todas as vezes que eu não fiz valer, ó Pai, esse sacrifício que o Senhor fez por mim. Deus, eu quero pedir perdão, ó Deus, todas as vezes que eu fui um Simão, todas as vezes, ó Deus, que eu trouxe o Senhor para minha casa a fim de trazer ou tirar algum benefício. Ó Deus, pedir perdão pelo medo. Pedir perdão, ó Deus, todas as vezes que eu estive contigo e não te beijei. Te pedir perdão, ó Deus, por todas as vezes que eu estive contigo, Senhor Deus, eu não lavei seus pés. Pedir perdão, ó Deus, todas as vezes que não verti, Senhor Deus, o que eu tinha de mais precioso para ti. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Espírito, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, esteja agora passeando, Deus, em cada coração, assim como tem passeado e falado no meu coração. Ó Deus, que haja arrependimento. Ó Deus, que haja mudança de direção. Ó Deus, que haja um renovo, uma nova vida a partir desse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, não nos permita, Deus, viver da maneira que temos vivido até aqui, se essa maneira desagrada ao Senhor. Ó Deus, se eu não te sirvo nesse local, na tua agência, na tua igreja, da maneira como deveria servir, me perdoa, Senhor Deus, mas faça diferente a partir de hoje. Ó Deus, se a minha atitude não tem sido uma atitude digna de servo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos perdoa, ó Deus, e faça diferente. Nos ensina, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo amor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, esteja sondando cada coração aqui hoje, Pai. Ó Deus, esteja, Deus, tirando, Deus, toda angústia, toda ansiedade, toda aflição. Ó Deus, se há alguém aqui hoje que tem dúvida, ó Pai, que o Senhor tire a dúvida. Se há alguém aqui hoje, ó Deus, que tem medo, ó Pai, que o Senhor possa tirar o medo e encher com o teu amor precioso, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui hoje, ó Deus, que ainda não tem o entendimento, ó Deus, que através do teu Espírito o Senhor traga, o Senhor mude, o Senhor toque, o Senhor transforme. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ensina, Deus, a ser uma igreja viva, acolhedora, cheia do teu Espírito, ó Deus, exalando e transbordando da tua graça, Pai. Ó Deus, nos ensina a amar uns aos outros, ó Deus, não permita, Senhor Deus, que olhemos para as pessoas e julguemos como Simão, ó Deus, ela é uma pecadora, Pai, porque nós também somos pecadores da mesma forma. Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa, Deus, as nossas ações, as nossas menções, as nossas iniquidades, e traz
pragas são Deus sobre a nossa vida. Um bálsamo e um renovo em nome de Jesus. Amém. Paz e graça em nome de Jesus. Quarta-feira tem cantina hoje, os irmãos lembraram.